E aí, pessoal, tudo bem? Eu sou o professor João e eu estou aqui no novo formato do nosso Grillicast, então fica aí para você conferir. Bom, pessoal, eu trago aqui um tema, e não só um tema que é muito importante, que é Enem, mas eu trago 3 alunos de 3 séries diferentes que são incríveis e eu vou começar com a Lud. Oi, Lud, tudo bem? Oiê, tudo bem? Muito obrigada pelo convite, é um prazer estar aqui. Esse assunto é um assunto muito especial pra gente nessa reta final, né? Com certeza, Lud. Bem-vinda, já Muito vamos obrigada. falar mais. Estou também com um aluno muito especial, João. Oi, muito obrigado pelo convite. De nada, João, que isso. E também um aluno não menos especial, David. Tudo bem, senhor? Muito obrigado pelo convite. Tenho certeza que vai ser uma conversa muito boa. Vai sim, vai sim. E, gente, essa conversa tem que ser uma conversa leve, tá? Nada de engessado, esquece sala de aula, que é mais como se fosse um churras pedagógico Vamos do voltar Enem. pra nossa casa e fazer Vamos um churrasco. vamos voltar. E aí a gente vai começar então o assunto falando como que começou essa preocupação do Enem. Porque quando chega na fase, meu Deus, vestibular, já dá medo. aquele frio na espinha, né? Como é que foi pra vocês quando despertou essa questão de, meu Deus, eu preciso começar a me preparar? Então, na minha escola do primeiro ano, era uma coisa muito não falada, não era citada. Mas dentro de mim, eu sempre fui uma pessoa que gostei muito de estudar e eu sabia que eu queria fazer uma boa faculdade. Então, desde o primeiro ano, eu pegava todas as minhas tardes e fazia pelo menos um exercício de cada matéria que eu tinha no dia. Foi aí que eu peguei muito mais gosto para estudar e comecei a perceber a área que eu queria fazer. Então, quando eu vim para o Grilli no segundo ano, foi uma coisa que despertou muito mais, que a gente começou a ter os preparatórios de simulado, tanto online quanto começou esse ano aqui. Então foi uma coisa que foi linkando uma na outra. As ajudas dos coordenadores, diretores, foi uma coisa que, nossa, foi muito bom para o nosso preparo. Muito bom. E pra quem não sabe, né, a Lud e os nossos meninos aqui, eles são os destaques do Enem, do ensino médio. E a Lud aqui é a nossa Katniss Everdeen dos Jogos Vorazes, Estado Grilli, que ela vai conquistar pra gente aí também, junto com os meninos, uma excelente faculdade. Amém. Muito bom, Lud. Acho que é importante a gente comentar, também pra quem tá em casa, entender que o que passa na cabeça de vocês. E a Lud, eu vou dizer, né, Lud, você é fora da curva, porque a maioria dos jovens não tem Não essa gosta disciplina toda, não. Né? E aí, meninos, vocês têm a disciplina da Lud? Eu acho que não. É difícil, professor. Tem que ser sincero com o Realmente, eu prova. acho que eu nem acordei ainda pro Enem, senhor. Não acordou ainda, tá dormindo. Uhum. Pode ser, né? Um sonâmbulo. Sim. Mas você vai sonâmbulo mesmo, filho. Mesmo sonâmbulo, você faz a prova porque precisa realizar. E vai ter... e assim, até bom falar, né? O David acho que vai tentar como treineiro esse ano, né, David? Então, eu tive como treineiro e eu confesso que, assim, pra estudar, eu tenho mais dificuldade em manter a disciplina, né? E outras Sim. coisas, às vezes, é mais fácil. Porém, como a gente tá fazendo mais simulado agora, eu meio que dei uma despertada. E pelo resultado da prova, já me deixou feliz me motivou a começar a estudar mais e se preparar, visto que a gente já tá chegando agora já para fazer o Enem desse ano, né? E isso já tá se aproximando, né? Desse Bem ano, perto. dá aquele Uma nervosismo. semana e meia. Uma semana e meia. E eu vou aproveitar o gancho dos meninos para dizer que tem a oportunidade de fazer o Enem como treineiro. E para quem joga bastante videogame, é como se fosse um treinamento. Você já vai jogar o Street Totalmente. Fighter, você vai treinar primeiro os golpes, os poderes. E, gente, faz toda a diferença, né? Faz toda a diferença, porque quando você vai como treineiro, você vai sem aquele peso, sem aquela dor de barriga. E você já aprende a controlar as emoções totalmente. Nossa. Com certeza. E já aconteceu alguma situação assim engraçada de vocês em todo esse ano de planejamento de Enem que Já. vocês lembrem? Fala, Ano Lud. passado eu fiz o Enem como treineira, né? Como o David vai fazer. E no dia anterior do Enem, foi uma coisa muito engraçada. Eu ia ficar em casa com os meus pais, e aí surgiu uma emergência, e eu tive que sair de casa. Quando deu 8 horas da noite, eu não tinha visto o horário, eu tive que voltar pra casa, eu fui tentar pedir o quê? Algum aplicativo pra ir pra casa que meus pais não conseguiam me buscar, ninguém me aceitava. Eu não conseguia voltar pra casa, a hora que eu chegar em casa era que hora? Meia-noite, pro Enem no dia seguinte. Eu comecei a entrar em desespero, comecei a ter crise de nervoso e eu também não conseguia dormir com medo da prova. O que aconteceu? Eu falei, eu não vou conseguir fazer esse Enem. Quase que eu não fui fazer o Enem de nervoso, mas minha mãe falou, não, você consegue, você é capaz. Eu fui lá e tirei notas muito melhores do que eu esperava, por ser ainda a primeira vez que eu tava fazendo o Enem. Então, tem que persistir e fazer.
muito importante. João, ano que vem, eu acho que você não pode deixar de fazer. E o David tá certíssimo de fazer esse ano. Sim, faz toda a diferença. Totalmente. Mas olha, muita gente acha que temos tudo sob controle. Mas não. Eu acho que é na hora desse desespero que você vê o quanto essa preparação é importante, porque fazer Enem não é só se preparar para a prova teórica. Nunca. É você preparar o corpo, preparar a mente. Vocês têm alguma preparação de corpo e mente? David, que já está um pouco mais na área de esporte? Então, professor, é algo muito importante porque, por exemplo, para mim o esporte não serve só como algo para treinar o meu corpo, mas muitas vezes eu preciso para minha mente. Muitas vezes a gente faz pelo corpo, né, para melhorar ali, porém muitas vezes é para a gente descansar nossa mente, é um momento em que a gente desconecta das preocupações do dia a dia, então isso ajuda. E também a questão que eu estava conversando com a Ludmilla até, eu assim, já tenho muita experiência em competição de esporte, então dá um frio na barriga, e é exatamente igual ao Enem. Então quando a gente vê que a gente faz aqui, a gente fez simulado na escola, é exatamente como se fosse um treino nas condições da prova. Então é como se você no esporte seria a simulação da prova e um treino, onde você faz um teste para simular como você vai ser no dia da prova e as condições que você vai ter, né? Então, acho isso muito importante para a gente ter até essa noção de como que vai ser no dia da prova. Total, concordo 100%. E João, você, como eu já conheço, eu sei que você é muito calmo. O João, assim, pode estar o furacão na sala e ele tá lá tranquilo, assim, em paz, né? O mundo caindo. Isso vai ser uma habilidade boa para você no Enem, você acha? Acho que sim, eu consigo manter bem calmo durante as provas, mas acho que a ansiedade no dia anterior é mais preocupante. Tem dia que, principalmente em dia de jogo, eu não sei se você jogou basquete, em dia de jogo anterior eu fico muito ansioso. E aí eu acabo dormindo mal, esse me perdi no dia seguinte. Principalmente em prova. Graças a Deus no simulado eu fui bem melhor do que eu esperava, porque eu tava bem calmo, apesar de... Sim, pra quem não sabe, o João foi destaque da sala dele no simulado. E, gente, o simulado ele é mais do que essencial nesse período, porque os alunos têm uma base uma base numérica, né? De quanto vai precisar para entrar no próprio curso. Lembrando que cada um dos cursos tem Peso diferente. um peso diferente, uma nota de corte, e essa nota ela muda, ela dá uma variada de um ano para o outro. Interessante, João, você fala do nervosismo de um dia antes. Vocês já chegaram a pesquisar o que a gente pode fazer para dar uma reduzida no nervosismo? Acredito que você ficar num ambiente com pessoas que te deixam mais calma, não ir para lugares tão agitados, que muitas vezes pode mudar sim o seu humor, a forma como você começa a pensar na prova também. E fazer coisas que te distraem. Por exemplo, nós mulheres gostamos de pintar unha, pinta a unha. Nós mulheres gostamos de salão, vai no salão. Os homens gostam de fazer esporte, vai fazer seu esporte. Fica de boa, sai com seus amigos. Eu acho que isso ajuda muito a manter a calma. Sim, e se você tem uma família caótica, igual a do Pro? Aí que é aquela você tem maluquice. que lidar com caos. Você chega a mãe batendo na panela e o pai lá brigando com o cachorro. Tem mesmo, e a criança tem mesmo. chora. Porque isso é uma coisa que a gente não conta. Você nunca espera que uma coisa assim possa atrapalhar o seu Enem. Eu vou contar um caso pra vocês. Eu fiz o Enem mais ou menos umas 8 vezes. Meu Deus, professor, o senhor ama o Enem? Amo o meu país, eu amo o Enem. Não, mentira, gente. O Enem ele é legal, ele é importante para se fazer, mas é uma prova muito cansativa. Sim. Uma das vezes que eu fiz, você não sabe como que será a sala de aula que você vai ficar. A carteira, você não faz ideia se é aquela carteira que vai balangando assim, né? Que vai balançando, que tá solta, que não está. Então é desconfortável e é imprevisível. E o que aconteceu? Na minha sala tinha uma janela quebrada. E ao lado tinha um terreno baldio com um matagal deste tamanho. E entrando os mosquitos da dengue, chikungunya, todas as determinações possíveis. E entrando e picando. E o Pro no meio da prova. E era pá. E eu não sei vocês, mas eu tenho uma questão de quando eu tô um pouco nervoso, eu começo... Não sei porquê, minha rinite ataca. Meu nariz começa a ficar ruim. Piorou sempre. E aí, sem papel higiênico, e na questão 45... E eu falo, né, é tão imprevisível, mas eu acho que o legal talvez seja isso, porque na imprevisibilidade que você vê a sua capacidade, né? Já aconteceu alguma coisa assim que vocês... de imprevisibilidade, mas que você se saiu bem? Não precisa ser necessariamente prova do Enem, pode ser qualquer outra coisa. Eu acho que é um exemplo muito bom pra gente, pelo menos acho que pra mim e pro João, que ainda estamos um pouco mais distante da prova real, onde vai valer a nota pra passar numa universidade. Eu fiquei muito surpresa com assim, o desempenho na prova, porque assim, querendo ou não tava estudando firme ainda, né? Olha, peguei no pulo. Pegamos no pulo. Firme.
Mas assim, eu achei que seria mais maçante, tipo assim, eu terminaria mais exausto e cansado, né? Mas depois da prova, assim, é óbvio que é cansativo, chegando na questão 80, já realmente já aguentava mais pensar, não aguentava mais ler. Principalmente na prova no primeiro dia, que é muito texto, né? A parte ali de história, geografia, filosofia, que normalmente são as umas questões. Sim. Mas eu acho que essa questão de não ter sentido a prova algo tão esgotante, ter sentido algo bom e que eu consegui tipo assim, regular e Sim. controlar a forma como eu ia fazer de uma forma legal, sabe, bacana. Muito bom. E eu acho que mostra também que nunca é tarde para você começar a se preparar, né? Não. Temos aqui 3 exemplos distintos. O João está no primeiro ano, no ensino médio, o David está no segundo, a Lud já está no terceiro. Eu acho que a Lud que tem aí o desafio mais difícil, né, Lud? Mas mesmo assim, como é que tá assim sua cabeça para essa próxima fase? Porque eu sei que tem toda aquela expectativa da família, né? Mas assim, qual que é a sua expectativa quanto a isso, essa prova, passar essa fase? Então, eu sou uma pessoa que eu me cobro muito e eu me preocupo muito com o tempo. Então, desde o começo do ano, quando eu fiz a inscrição, eu falei, caraca, fiz a inscrição realmente. Aí o tempo já apareceu que começou a passar mais rápido. Eu falei, meu Deus, e agora? O que eu vou fazer? O que eu comecei a fazer? Comecei a pesquisar mais sobre a nossa mente, porque como esse ano eu não fiz tratamento com psicólogo, eu procurei me estudar para me autoconhecer e poder criar estratégias pessoais para mim. Perfeito. Então, muita gente funciona com um cronograma de estudos individual, ou vê alguma coisa, essa pessoa tem a vida muito parecida comigo, eu vou me basear nela e fazer igual ela. Mas para mim, uma coisa muito individual funciona. E aí eu comecei a desenvolver o quê? Estratégias de prova. Começar com aquilo que eu tenho mais facilidade, mais dificuldade e para as que eu tenho mais facilidade. Porque no final da prova eu não chego tão cansada. Uhum. Quando você começa pelo mais fácil e vai pelo mais difícil, no final você não aguenta mais ler texto e você fala, nossa, essa questão que eu tenho muita dificuldade, que coisa chata. E eu desenvolvi isso. E eu sou uma pessoa que eu percebi nas últimas provas que eu já fiz 2 vestibulares esse ano, né? Nos meus 2 primeiros. Um público, que é Unicamp, e o outro particular, Santa Casa. E como eu vou testar para medicina, é uma coisa, né, que eu me cobro ainda mais, né? E aí, na primeira prova, que foi o Santa Casa, eu não fiz estratégia, eu segui a ordem das questões e me senti muito cansada. Mas na Unicamp eu fui me testar para fazer nessa ordem e deu super certo. Não me senti cansada, saí da prova, assim, achando as questões com uma dificuldade mais média do que difícil. Então, assim, eu acredito que eu desenvolvi essa habilidade e me ajudou muito. E aí cada um tem que desenvolver a sua. Sem dúvida, porque o autoconhecimento liberta essas amarras que nós temos, né? Porque o Enem, ele não é o mesmo padrão escolar do ensino médio, apesar de ter o mesmo conteúdo. A prova ela é estruturada de outra forma. E, gente, o Enem é feito para cansar. É um teste de físico também, né? Falando nesse negócio de cansaço, acho que é uma coisa que eu tenho que melhorar bastante. Porque eu tô bem cansado, chegando nas questões de história, de português, eu fico bem cansado. Porque tem muito texto grande e tem algumas questões que eu tenho simuladas mas são as mais legais, não tô entendendo por que vocês cansam tanto. Português é a mais legal, é a matéria mais incrível que tem. Muito texto e muito gráfico. Muito texto, né? E ultimamente o Enem, os primeiros que eu fiz foi lá para meados de 2014, os textos não eram tão grandes assim. Agora até as questões de exatas estão tendo uns textos gigantescos, né? Gente, isso é proposital, porque o brasileiro precisa aprender a interpretar texto. Muita gente não interpreta. Incentiva a leitura, né, também. Incentivo a leitura. Então é muito importante que a gente leia, né? Que vocês tenham o hábito de leitura. Quem tá em casa também vai tentar o Enem depois. Porque todas as questões vão depender muito de interpretação. Totalmente. Muito bom você ter lembrado, João, da questão de também nos conhecermos quanto a nossa... aquela força, né, para fazer, para estudar, porque também tem dia que dá uma vontade de só existir assim, né, em casa. Vocês não chegam cansados assim em casa? Sim. Ultimamente, né, todo mundo tá mais cansado. Por que será que isso tá acontecendo, vocês acham? Professor, eu acho que eu trazer um ponto que é muito importante e às vezes a gente acaba se colocando em prisões por conta da internet, que a gente usa demais. Então, é uma faca de 2 gumes, né? Uma espada de 2 gumes, porque tem o lado ruim, porém tem o lado bom. E, por exemplo, eu, depois da prova, eu comecei a me motivar mais para estudar. Então, eu peguei o ChatGPT, porque tem como você usar ele com várias formas, né? Então, eu usei ele como uma ferramenta, falei assim, ó, imagine que você é um professor profissional, para montar, e ele montou um programa de estudos para mim. Acho que eu dividi os 10 PDFs, de agora até o ano que vem. Então, ele colocou cada semana que eu tenho que estudar,
de cada matéria, quantas questões. Então, é uma coisa que a gente, pode ser muito ruim pra gente se a gente acabar usando de uma forma, da forma que não é recomendada, mas também se a gente souber aproveitar, essa ferramenta é algo muito interessante pra gente. Sim, perfeito esse comentário, o David. Inclusive, outro dia eu fui pesquisar uma palavra, uma conjugação no GPT, e o aluno falou, professor, não acredito que o senhor está usando o GPT. Meu Deus, professor, assina a carta de demissão, chama Tamara Tamires. Falei, calma, criança. Vou orientar. Então, é sempre importante mostrar para as crianças que o GPT, que é uma IA, né, uma inteligência artificial, ela não pode ser 100% confiável, mas ela serve para muitas outras coisas, igual o David falou. Super legal a ideia do cronograma, porque cada um precisa de um cronograma diferenciado. O João, às vezes, tem um compromisso durante a tarde, que a Lud não tem, que de repente o David tenha também. Então o estudo do João precisa ser personalizado, do David e também da Lud também. Ah, a Lud tem mais dificuldade em exatas? O David não tem? Ah, o João tem mais dificuldade em humanas, mas não tem exatas. Então o GPT pode ajudar a gente nessa organização. E tem muitos programas digitais hoje, além do GPT, que são calendários, Sim. né, cronogramas. Eu amo muito o método Pomodoro, vocês conhecem? Sim, já usei bastante. Né? É muito bom o Pomodoro. Para quem não conhece, aquele método que você foca durante uma quantidade fixa de minutos, foca em qualquer tarefa, tá? Limpar a casa, arrumar o quarto, estudar, fazer um bolo pro professor João, né? Qualquer dia. Trazer para a escola, né? Um bolo para o professor. Mas assim, qualquer tarefa. E você depois descansa obrigatoriamente uma quantidade de X de minutos. Geralmente de 5 a 7 minutos de descanso. Depois retoma a atividade. Essa é uma das técnicas só, né? Tem muitas, nossa. Mas uma coisa que eu ia falar aqui, eu acho que uma coisa que muda bastante essa trajetória é as pessoas que estão ao seu redor. Então, você ir lá e conversar, por exemplo, com a sua família, se é uma família, igual o João falou, caótica, que muitas vezes não presta atenção em muitas coisas porque tem muitas tarefas, você pega, para e fala, olha, eu acho que eu preciso de atenção nisso. A pessoa vai te ouvir. Acho que você só ficar dando sinal não vai adiantar. Então você senta, você fala e você fala, esse momento é muito importante para mim, eu preciso do incentivo de vocês, e é por isso que é muito importante a escola conectar os pais com a escola, fazer esse contato direto. Porque a escola sabe as nossas necessidades, os pais escutam a escola porque eles confiaram em deixar os filhos aqui, né? E ter essa devolutiva um com o outro ajuda na evolução pessoal. Tanto na vestibular, estudos, quanto na vida pessoal. Entender a nossa mente para a gente poder expandir os nossos conhecimentos. Isso toca num lugar tão importante, porque faz pouco tempo que eu tive a idade de vocês, né? Pouquíssimo, né? Tô beirando ali uns 30 anos, né? 29, 30. Mas quando eu tinha a idade de vocês, eu me sentia muito, de certa forma, invisível com algumas questões. De, por exemplo, nossa, todo churrasco que tinha era, vai cursar o quê? Sua prima tá fazendo medicina, você tem que fazer. Passou na USP. Passou na USP, passou na Unicamp. Nossa, fulano passou não sei aonde. E aí eu ficava assim, meu Deus, mas eu não sei nem o que eu vou tomar de café hoje, eu não sei nem o que eu vou almoçar amanhã. As pessoas, eles não entendem que nós já temos também nossas preocupações e que às vezes esse assunto, ao mesmo tempo que é importante, quando você fica persistindo só nele e não troca, não tem aquela chave, acaba deixando a gente mais ansioso, né? Nossa, com certeza. Com certeza. Quando, igual você falou, aquele negócio, tem alguém na sua família que fez alguma coisa, começa a cobrança, tudo. Mas a partir do momento que você entende o seu lugar e que você tem que se cobrar da forma correta, acredito que muito esses comentários vão melhorar, principalmente, igual eu falei, se você se posicionar também. Isso, né? ser firme. E também, igual, eu tenho meus amigos, a ajuda dos amigos é essencial, igual a gente aqui. Eu e o David, a gente se ajuda muito. O João é uma pessoa também que tem facilidade em exatas, eu tenho facilidade em ciências da natureza. A gente vai se ajudar muito entre si. No intervalo a gente troca muitos papos legais. Quando tem algum evento aqui na escola também é um ambiente muito confortável. Às vezes a gente pega um professor de canto e fala, olha, professor, essa área eu preciso de ajuda. Eu te ajudo, mas também tem fulano de tal que pode te ajudar. Essa troca de informações trabalha também o nosso social. Sem o que dúvida. É muito interessante, entendeu? Isso é muito importante. E Você não é individual nessa sociedade. Com certeza, é fundamental. E grupos de estudos, né, pessoal? Eu acho que grupo de estudo não precisa ser aquela coisa chata, engessada. Você pode, no Fortnite, fazer um grupo de estudo. Eu já fiz com os meus amigos. No Discord. Como, pro? É possível. Jogos de criação, por exemplo, Minecraft,
jogos que tem essa interação aberta e para que você crie um mundo lá dentro, dá para estudar geografia, dá para estudar história, dá para fazer contas de matemática lá. E outra, dá para interpretar coisas lá. Então, grupos de leitura também ajudam muito. Ler os livros dos vestibulares, que a gente nem começou a falar disso ainda, mas tem uma lista grande de livros para vocês. E são aqueles livrinhos assim, dificuldade 9, 10 de ler, para interpretar. A linguagem pega bastante. Pega, né? Geralmente linguagem do século XX, né? Início do século ali. Bastante rebuscado. Bastante rebuscado. Bom, mas indo para um outro lado do assunto, João, como que você estruturaria a sua rotina, assim, como que ela fica boa para você, assim, uma rotina ideal de estudos? Porque cada um vai precisar de uma forma de estudo, né? Por exemplo, eu prefiro escrever e desenhar. Eu gosto de, quando eu estudo história, por exemplo, eu desenho barquinho para lembrar das grandes navegações. Eu fazia isso muito. E tanto é que depois eu fui ter muita afeição por ilustração. Então, eu acho que desde pequeno nós já temos uns traços de afinidade. Como que é o seu método de estudo, pra gente ter uma ideia? Eu gosto de fazer muita pergunta sobre o assunto, eu monto as perguntas, aí eu coloco as e fico anotando as respostas e tentando decorar. Aí às vezes fico falando sozinho no meu quarto, tentando ler as perguntas e responder ao mesmo tempo. Então, tudo bem o pessoal achar que você tá meio doido. Vale a pena. Vale a pena. Vale a pena pelo sucesso do vale Enem, né? Funciona. Funciona. Funcionando tá bom. Exatamente. Né? Funcionando tá bom. E você, David? Então, professor, eu gosto de fazer as questões, vamos supor, eu pego uma matéria, matemática. Eu faço as questões, aí eu vejo o tema que eu tenho mais dificuldade, e aí eu vejo o que eu errei nas questões, e depois eu pego o tema e estudo mais aprofundado. Eu vejo algum vídeo, alguma videoaula, e eu acho que ajuda muito porque você pega os pontos fracos e vai nivelando cada vez mais uma matéria com a outra, até você chegar no nível que tá tudo nivelado, que é o que a gente precisa pro Enem, né? Porque, querendo ou não, são todos os conteúdos do ensino médio. E se for aquela videoaula que tem o microfone de abelha assim, ó, e você não entende nada, o que a gente faz? Eu acho que a gente tem que Procurar outros Procurar meios, ou, por exemplo, às vezes o vídeo tem uma legenda, né? Às vezes ajuda, né? Ajuda, né? Gente, muitos alunos esquecem, sabia, das outras formas de estudo. Eles chegam reclamando assim, eu não entendi nada da lição de casa. E eu falo assim, você tentou estudar como? Eu abri o livro e li. Aí eu falo, Pra mim isso não funciona. Então, para alguns funciona, para outros não. E eu sempre falo, pessoal, existem mais de 60 métodos de estudo que podem ser intercalados uns nos outros. Então você pode pegar o Pomodoro, misturar com o auditivo, misturar com... Tem gente que, por exemplo, finge que está dando aula. Sim. Né? Eu faço isso. Eu sempre que eu chego em casa, na escola, e eu vejo todas as matérias que eu vi no dia. Então eu tenho 7 aulas por dia, eu vejo 7 matérias todos os dias. E aí eu faço exercícios, no mínimo 5, pra eu ver se eu acertei mais do que a metade, né? Se eu vi que eu errei mais, eu vou lá e continuo fazendo exercício. Depois eu começo a gravar um áudio. Quando eu vi que a minha cabeça começou a falhar em tal parte da história ou de tal conteúdo, eu volto. Eu paro, gravo o áudio de novo, tudo de novo, pra eu relembrar o que eu já falei e falar a nova informação que eu me lembrei. Eu sempre faço isso. Seja um grupo comigo mesma, seja mandar pra minha mãe depois falar, eu entendi ou não, você pode explicar isso de novo? Aí eu vejo realmente se eu tive dificuldade na hora de explicar, essas coisas. Então isso me ajuda demais. Eu gosto de ler, grifar, fazer anotação juntamente com videoaula, fazer os exercícios e gravar o áudio. Maravilha. Senhor, é algo que eu acho muito importante, que vai além do estudo, né? Porque é muito importante a gente estudar, a gente ter acesso a conteúdo, porém, mais importante ainda, a gente estabelecer uma rotina para que o nosso cérebro possa processar essa informação. Então, muitas vezes a gente acaba estudando demais, e assim, é algo que eu estou muito acostumado com a rotina de treinos, porque, querendo ou não, você fica, às vezes, muito tempo treinando para uma prova, uma competição, é igual estudo. Às vezes você fica, sei lá, 8 meses, 1 ano, estudando, e se no dia da prova você não tiver com a mente sã, você não conseguir criar uma rotina de descanso, uma rotina onde você consegue espairecer, você não consegue assimilar o conteúdo. Então, por mais que você estudou, você se matou, ficou horas, é muito mais importante você ter tudo alinhado para conseguir ter o melhor performance possível. Com certeza. Muito bom, David. Bom, pessoal, o papo tá muito bom, tá fluindo bastante, mas estamos nos caminhando para o final agora. E eu vou precisar, então, que vocês deixem uma dica, um conselho para os jovens que estão aí nessa jornada do Enem também. E vai ser legal porque é um conselho de cada turma, de cada degrauzinho. Então a gente começa com o João, que está no primeiro médio.
João, você pode deixar um conselho pro pessoal lá de casa? Acho que constância. Às vezes estudar uma hora por dia em questão de um mês é mais fácil que estudar um dia inteiro durante isso. E é isso que eu tento fazer em casa, estudar um pouco por cada vez. Sensacional. Melhor. Muito bom. David? Eu acho que o ideal é a gente alinhar a mente e saber que a gente consegue, porque muitas vezes a gente vê como algo muito distante, porém se a gente realmente quiser, a gente tiver disciplina, tiver motivação para fazer todo dia o que tem que ser feito, a gente vai conseguir. Então é alinhar tudo isso, a questão do estudo e também a rotina para que você possa extrair o máximo do que você consegue para você assimilar o conteúdo e conseguir ir bem no dia da prova. Sensacional. Lud, para finalizar? Eu queria falar sobre o autoconhecimento novamente, né? Eu acho que você se conhecer e desenvolver estratégias mentais e acadêmicas é muito importante. Você saber qual a forma que você tem que respirar mais para você, o que você tem que focar. Aquela técnica do 5, o que você tá sentindo, o que você tá vendo, o que você pode cheirar, o que você pode tocar. Isso é uma coisa que você vai focar nisso, em prestar atenção nisso, vai se acalmar e ver a estratégia. É por mais difícil, é por mais fácil depois. Eu acho que isso, se você combinar, fica ótimo. Olha, sensacional, pessoal. Gostei bastante. Então por hoje é só, pessoal. Espero que vocês tenham gostado, mas fica aí porque o próximo GrilliCast está imperdível.